Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse dia eu quero te convidar a refletir comigo em Ezequiel capítulo 2, versos de número 1. A palavra de Deus diz assim: Esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Refletiremos nesse dia a respeito do tema: o cair é do homem e o levantar é de Deus. O profeta Ezequiel tinha 30 anos de idade quando inicia o seu ministério sacerdotal, como nos mostra o capítulo 1, verso de número 1. Dessa forma, estava de acordo com o cumprimento da lei descrita em Números, capítulo 4, dos versos 1 a 3, onde diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão: Levanta o censo dos filhos de Coate no meio dos filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até os 50 anos. Será todo aquele que entrar nesse serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação. Mas o que me chama a atenção é o fato de constar no verso 1 do capítulo 2 a expressão: põe-te em pé e falarei contigo. Só consigo encontrar uma resposta para esse fato ao me deparar com o capítulo 1, onde Ezequiel vê a glória de Deus. E nós podemos observar isso dos versos de número 26 a 28, para que nós possamos compreender qual a razão do Senhor Deus ter dito para Ezequiel ficar de pé. Perceba você. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Via como um metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo. Via como fogo e um resplendor ao redor dela, como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva. Assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi uma voz de quem falava. Então, perceba você que o fato de Ezequiel receber essa ordem é porque esse homem encontrava-se prostrado ao ver essa glória divina, a glória de Deus. E é inspirador saber que, à semelhança do que aconteceu com Moisés, quando se depara com a sarça ardente, conforme nos apresenta o livro de Êxodo, capítulo 3, de 1 a 10, onde Moisés cumpria fielmente a sua tarefa, o seu ofício de apacentar o rebanho de Jetro. A sua vida seguia o curso normal, como talvez a vida de muitas pessoas na atualidade, quando todos os dias você se levanta para trabalhar, para exercer suas funções, suas tarefas. Assim seguia a vida de Moisés até aquele dia. Mas é fantástico perceber que aquele mesmo homem, o Moisés, ele vê a glória de Deus. E posteriormente, ao ver a glória de Deus, ele é chamado para libertar o povo de Deus que havia caído nas mãos dos seus opressores. Então nós podemos notar que existe algo semelhante nesses dois homens. E nós podemos perceber que nesses exemplos aqui apresentados, o Senhor primeiramente ele apresenta tanto a Moisés como a Ezequiel a sua glória. E o objetivo disso é de encorajá-los para posteriormente mostrar-lhes que deveriam proclamar a palavra de Deus em meio ao seu povo. Infelizmente, a nossa realidade, ela é semelhante àquele público de Ezequiel. E qual a razão, qual o motivo de dizer-lhes isso? Porque nós podemos observar o que Deus está falando para Ezequiel. Note você, acompanhe comigo o capítulo 2, versos 3 a 5, para que nós possamos compreender qual o recado que Deus dá a Ezequiel. Ele me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se insurgiram contra mim.
Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirá: assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Ande saber que esteve no meio deles um profeta. Então note você de que forma o Senhor Deus está chamando o seu povo de casa rebelde. É duro isso, mas é a mais pura verdade. É isso que Ezequiel está escutando. E ao nos deparar com isso, isso nos leva a perceber que o próprio Senhor Jesus, ele enfrentou obstáculos representados pela incredulidade de alguns em detrimento à fé de outros. Encontro aqui uma base sólida que a nossa sociedade precisa conhecer a verdade. E essa verdade, ela está contida na palavra de Deus. Se, de fato, nós queremos desfrutar da verdadeira liberdade. Então note você o que o Senhor Jesus vai afirmar em João 8, versos 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Os israelitas do tempo de Moisés e de Ezequiel tinham algo em comum. Estavam prostrados diante da escravidão. Assim como hoje muitas pessoas pensam estar de pé, levando suas vidas sem a direção de Deus. Hoje é o dia para escutar o alerta de Deus. O apóstolo Paulo afirmou o seguinte, e dessa forma eu quero encerrar essa reflexão. Capítulo de número 10 da sua primeira carta aos Coríntios, versos 10 e 11 e 12, perdão, diz assim: essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa e de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Que eu e você possamos pensar nisso. Que o Senhor Jesus os abençoe.